Olá, muito boa tarde a todos vocês e sejam bem-vindos, porque a gente está no ar, já está começando os Donos da Bola dessa quarta-feira e a gente continua a série de entrevista com os pré-candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia. O nosso convidado de hoje é o vereador Evaldo Jorge. Para conversar com ele, também está aqui a jornalista Camila Sintra, que está diariamente na Rádio Metrópole. Que bom te receber aqui, Camila. Seja bem-vinda. Obrigada, Juliana. O prazer é meu participar do programa. Evaldo, seja bem-vindo aos Donos da Bola e a gente quer ouvir as suas propostas e essa sua possível candidatura. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui mais uma vez na Bandeirantes, né? E abraçar você, Dito, já Camila. Estamos aqui para conversar. Parceiro Dito Lopes, tudo bem? Tudo mais ou menos. Um abraço, Juliano, os amigos da Band, Camila, prazer, o Valdo Jorge também, vamos tratar de eleições. Estou meio assim preocupado ainda com essa questão de Bahia e Vitória dentro desse Campeonato Sul-Americano e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Isso, Vitória entra em campo hoje, o Bahia amanhã a gente também vai falar desses times, esses jogadores que estão sendo poupados, porque os treinadores chegaram a essa decisão, já. Agora, começando a entrevista, Evaldo, queria que você falasse um pouquinho dessa sua iniciativa de se candidatar, aproveitando para falar desse processo democrático que o Bahia vem vivendo, esse processo histórico mesmo, de mobilização da torcida, a torcida chegando a essa conquista de ter o direito ao voto. Foi um momento muito importante na vida de todos os torcedores do Bahia. Nós ficamos emocionados no sábado quando nós vimos lá pessoas idosas, jovens, crianças, adolescentes, todos apaixonados, gritando o hino do Bahia, cantando em voz alta. Então é um momento único para todos nós. Eu acho que todo torcedor do Bahia quis vivenciar esse momento e, particularmente para mim, que sou Bahia desde que nasci, né? Sou sócio desde 79, mas Bahia desde que nasci. Então acompanho meu clube, só torço para o Bahia. Eu não tenho outro time de futebol. Meu time único é o Bahia. Se estiver jogando seleção brasileira e Bahia, eu vou assistir o Bahia jogar. É uma paixão imensa. Então, os amigos me disseram, Evaldo, vá ser candidato. Pela experiência administrativa que eu criei ao longo da minha vida, então as pessoas vão ser candidato do Bahia. Eu me coloquei, né, à disposição para discutir com os torcedores e, nessa discussão, saber se a torcida do Bahia me quer como presidente ou não. Isso a gente vai esperar que as regras sejam postas na mesa da eleição, para então a gente partir exatamente para a disputa efetiva, saber se é isso que a torcida quer e que seja eleito aquele que a torcida votar maciçamente, porque é o momento que a torcida está livre para votar em quem quiser. Eu acho que a torcida do Bahia tá com uma força total aí e vai eleger o candidato que ela achar melhor e com melhores propostas para administrar o Bahia nesses 1 ano e 4 meses. Camila, fique à vontade. Primeiro eu gostaria de saber o aspecto. Hoje o senhor está na Câmara Municipal, né? Foi eleito democraticamente para representar as pessoas que lhe confiaram o voto. Então, se o senhor se sente confortável em colocar que vai abrir mão do cargo na Câmara Municipal para se candidatar à presidência do Bahia. Eu tenho uma tranquilidade, na minha vida eu sempre busquei desafios, Camila, e eu vou conversar com os amigos, eu vou conversar com os eleitores, se eles decidirem que eu serei candidato a presidente do Bahia, eu vou ser candidato a presidente do Bahia, abrir mão da Câmara para ser presidente do Bahia, eu farei, se for a vontade das pessoas que me ajudaram, que votaram em mim, eu estou disposto a ajudar o meu Bahia, sendo presidente ou não presidente. E eu acho que quem ganhar a eleição, todos os outros candidatos que estão em postos têm que dar as mãos e ajudar o Bahia. Se a vontade do meu povo for essa, eu vou ser presidente do Bahia. E se a torcida quiser. Evaldo, ontem perguntamos ao Rui Cordeiro aqui o porquê ele quer ser presidente do Bahia. Ele disse que era um sonho. É um sonho que eu tenho de ser presidente do Bahia, que acho que em 1 ano e 4 meses vai dar tempo de eu realizar esse sonho. Você quer ser presidente do Bahia por quê? Olha, eu quero ser presidente do Bahia para consertar o que está aí. Eu acho que sonho, todos nós sonhamos com tudo, né? Eu acho que não basta ter sonho para ser presidente do Bahia, basta ter efetivamente proposta para resolver a situação do Bahia. Você tem que... O Bahia é uma história nova, um momento novo que o Bahia atravessa, né? Você tem que entrar no Bahia, transformar o Bahia numa empresa, colocar pessoas competentíssimas para administrar o clube. Você não pode colocar amigos dentro do clube, você não pode levar para lá pessoas que não saibam. Você não pode colocar um diretor financeiro que não saiba de finanças. Você tem que buscar pessoas competentes, né? Você vai pagar essas pessoas vão ter salário. Então você tem que botar tricolores que possam ser
na área que for assumir, né, você tem que ter essas pessoas que possam saber o que estão fazendo ali. Né? Você tem que fazer um levantamento da vida do Bahia toda, já está sendo feita uma auditoria, você tem que saber quantos funcionários tem, se são competentes para estarem trabalhando, você tem que saber se a quantidade é boa, se tem que tirar, se tem que botar mais, você tem que fazer uma análise do que o Bahia tem, do patrimônio do Bahia, do que o Bahia deve. Né? E a coisa mais simples na vida é você equilibrar as finanças. Você não pode, em nenhuma empresa do mundo, você pode ter finanças, a despesa maior que a receita, isso é claro, qualquer menino sabe, qualquer adolescente que começa a entender de escola sabe que você não pode ter isso. Até na nossa casa, quando você gasta mais do que você recebe, você vai ter problemas. E problemas vai atingir a todos os níveis. É o caso do nosso time de futebol hoje. Então, se você tem uma administração competente, profissional, você vai ter um grande clube. E um clube que não só seja um clube de futebol, um clube que possa disputar outras modalidades do esporte brasileiro e buscar outra repaginação na vida. Né? O Bahia foi um time que sempre foi vencedor. Todos nós. Por que o Bahia sempre teve essa torcida grande? Porque todo mundo que torcia para o Bahia, Camila, aprendia o Bahia vencedor. E hoje você briga para não cair. O Bahia tem um time que briga para não cair. Então a gente precisa transformar isso em uma empresa. O Bahia tem que ser uma empresa. E os presidentes, os diretores, têm que ter responsabilidade civil e criminal. Você não pode hoje sair do Bahia com problemas do Bahia e não serem punidos. Você tem que ter pessoas que saibam e dar uma transparência total para as pessoas. O Bahia tem que ter um site que diga lá a despesa, a receita, o que está fazendo, quem está fazendo, para que todo mundo saiba. Abre o Bahia, como você faz um jornal. Você abre o jornal e lê o que está se passando na cidade. Você vê os programas de rádio, televisão, é a mesma coisa do Bahia. Você abre lá e começa a descobrir o que é que tem no Bahia para poder você contrapor, defender, acusar ou dar opinião. Evaldo, você falou de projetos. Você já teria um plano de ações, caso eleito? Olha, eu tenho ideias na minha cabeça que eu não sei a vida do Bahia, eu não conheço a realidade do Bahia. A gente só sabe o que está acontecendo pelos jornais, né? Mas eu tenho uma proposta da gente resolver o problema da área administrativa imediatamente. A área financeira, nesse levantamento que eu fiz patrimonial, saber o que o Bahia tem, quais são as despesas que o Bahia tem, quais são as receitas que o Bahia vai ter até o 31 de dezembro. O que é que você pode buscar? O Bahia tem uma marca forte, que essa marca não é usada. Você tem que explorar bem essa marca. Você chega no Rio Grande do Sul, você tem o Internacional, até o palito de picolé tem a marca do Internacional. Então, isso tem que ser feito no Bahia também. Então, eu tenho propostas que, logo que a gente for disputar essa eleição, vamos colocar aí na praça, são propostas que transformem o Bahia em uma empresa. Eu fico um pouco temerosa, assim, eu acompanhei ontem a entrevista de Rui Cordeiro, eu acho que está faltando coisas mais sólidas, mais concretas com relação a isso, porque assim, a transparência do Bahia e a superação com relação às finanças, a própria auditoria já vai apontar os erros. Eu acho que a torcida do Bahia e esse espaço que está sendo aberto aqui é para que a gente discuta um pouco mais ideias, né? Um pouco mais de propostas sólidas para o Bahia. Por exemplo, Evaldo Jorge, vereador, com relação ao marketing do Bahia. O Bahia é uma marca, como o senhor mencionou, mas é uma marca completamente subaproveitada. De concreto, o que pode ser feito para potencializar o uso do Bahia como marca? Explorar bem, acabei de falar aqui, Camila. Você tem que buscar expandir a marca do Bahia no Brasil inteiro. Você tem torcedor no Bahia, qualquer cidade do Brasil. Né? Você tem que buscar patrocinadores que possam usar a marca do Bahia para tudo. Isso é preciso que você ouse. Coloque um grande marqueteiro no Bahia, uma pessoa que entenda disso e que vá jogar a marca do Bahia para todo tipo de patrocínio. Você tem que buscar recursos. Esse é um dos recursos importantes do Bahia. O sócio é outro recurso que você tem que explorar. O Bahia não pode ter 20 mil sócios, o Bahia tem que ter 100 mil sócios. O Bahia tem condição de ter a quantidade. A bilheteria, que é uma tradicional, a receita tradicional do clube, você tem que procurar levar o seu torcedor para o campo. Né? Você não pode ter hoje um jogo do Bahia. Quem assistiu o Bahia e Fluminense aqui no Campeonato Brasileiro, que o Bahia foi campeão, viu 120 mil pessoas no estádio da Fonte Nova. 111. 111, né? Mas isso pagantes.
Aí tinha mais de 120 mil, porque eu fiquei na ferradura em pé que não tinha onde sentar. Os torcedores têm reclamado muito, falando do custo da Arena Fonte Nova, que está afastando, o valor realmente está longe da realidade do cenário econômico de Salvador hoje. De que forma o senhor acha que pode chegar a bons termos com a Arena, já que o contrato já está assinado, mas para rever os valores, para que o torcedor se reaproxime do estádio? Usando a força que o Bahia tem. Não é só a força, poderio econômico. Exatamente, usando a marca, a força da marca que o Bahia tem. Se você tem hoje uma cidade de Salvador, que é uma cidade pobre, né? Uma cidade que tem, e o torcedor às vezes vai andando, né? Sai de um bairro de longe da Fonte Nova e vai andando. Vai andando. Então, as pessoas deixam de comer, deixam de fazer qualquer tipo de investimento para ir ver o Bahia jogar. Então, você tem que ter isso, chegar para os dirigentes da Arena e dizer, olha, tem que baixar. Você não pode querer que Bahia dê renda ou Vitória dê renda com o valor da Fonte Nova nesse valor. Então, você tem que negociar. É hora de você negociar, mas negociar valorizando a marca do Bahia. As receitas têm que vir. Outra coisa é o futebol. Você pega um jogador hoje, Camila, você pega um jogador hoje que nem pronto está. E aí logo ele começa a despontar, sai. Para você tem que estar sempre buscando recursos para poder tapar aquele mês ali que você está no vermelho. Não pode ser assim. O Bahia tem que ter uma estrutura financeira boa para que o jogador, deixe o jogador estourar aqui na Bahia, para depois então você vender. Então nós temos jogadores que saíram daqui, que foram vendidos por Bacatela e hoje está estourando aí no cenário mundial e o Bahia fica a ver navios. Então tudo isso são projetos que você tem que ter. Você tem que explorar, você tem que começar a buscar o patrocínio da marca, você tem que buscar o patrocínio de todos os grandes empresários que possam usar o nome do Bahia para poder oferecer seus lucros. Então, essa marca do Bahia, para mim, é a peça fundamental para você buscar recursos para o clube. Vereadora, a sua experiência no futebol é apenas como torcedor? O seu lado administrador, como vai funcionar? Como funcionaria caso eleito presidente do Bahia? Além disso, o senhor já tem nome para sua vice-presidência e mudaria a direção de futebol, inclusive pensando em contratações? Já temos muitas perguntas aqui relacionadas a isso. Olha, o técnico de futebol do Bahia é um bom técnico. Ele tem feito milagres com o time que tem. Claro que o Bahia... O Bahia é um dos times do futebol brasileiro, dos poucos times do futebol brasileiro, que não tem um meio de ligação, defesa e ataque. Você não sabe disso. O esquema do Cristóvão é um esquema que é previsível. As pessoas, os adversários já descobriram. Então o Cristóvão tem capacidade de reverter isso, mas ele não tem a opção. A gente até um nome, que vai fazer esse papel. Eu não vou dizer aqui agora, mas está na minha cabeça. O jogador que chega no aeroporto, veste a camisa e vai para o campo jogar. Aí que tem que ser feito. Tem que ter um atacante no Bahia, né? Você tem que ter um jogador desse nível para trazer para o Bahia imediatamente. Você não pode, e quem assumir a presidência do Bahia, não pode, de hipótese nenhuma, admitir que o Bahia caia para a segunda divisão. Já tem um vice-presidente? Já tem, mas hoje eu vou estar com ele às 3h30 da tarde para ele me dar o sim ou não para ver se... Vou descobrir onde é, viu? Vou lá na Câmara à tarde. Oi, Evaldo. Só para concluir, o senhor não respondeu sobre a sua experiência administrativa de futebol, no futebol, né? Desculpa, além do Juliana. lado torcedor, como funciona? Eu sou torcedor e eu entendo de futebol como os torcedores todos do Brasil entendem, né? Eu nunca trabalhei em futebol na minha vida, né? Eu não preciso entender de futebol para ser presidente do Bahia. Eu preciso entender de administração para ser presidente do Bahia. Nós vamos ter competentes diretores, nós temos aí os diretores do Anderson Barros, hoje nós temos o Cristóvão, que é o técnico. Nós temos que ter pessoas competentes na área do futebol. Você precisa saber gerir bem um clube. É como Camila falou aqui, precisa de propostas concretas para trazer recursos por aí. Não adianta você falar em Bahia se você não tiver ideia de trazer recursos. Não adianta, você não vai conseguir fazer uma grande administração e 1 ano e 4 meses é muito pouco para que você tire o Bahia da situação. Não fica aqui os candidatos, em 1 ano e 4 meses eu vou resolver, não vai ser difícil. Mas a minha próxima pergunta, porque você concorda com todas as mudanças no Estatuto e, em sendo presidente, mudaria essa questão de que só vai poder ficar lá 1 ano e 4 meses, que seria o tempo, o período do mandato aí do presidente Marcelo Guimarães? Olha, eu se tivesse votado por isso, não votaria nem no salário do presidente,
Não votaria. Eu acho que o Bahia, nesse momento, não precisa de presidente que receba. Você não pode tirar... E o presidente ia viver de quê? Não, eu acho que você teria que ter outras obrigações, mas o jogo foi jogado. Aí a gente volta para o erro que foi uma das principais críticas do torcedor a Marcelo Guimarães Filho, que é o conciliar empresário, deputado e isso. A dedicação não é integral ao clube e a cobrança não pode ser integral, porque ele fala, não, eu não vivo disso. Parece que é favor para o clube. Está profissionalizado, né? Não cabe mais um gestor que não seja executivo no ano de 2013. Eu disse a você que eu fui contra, mas o jogo está jogado. Foi eleito a modificação, né? E você tem que entrar no jogo com essas modificações. Não tem mais que discutir o que era a favor ou o que era contra. Eu tinha as minhas posições, mas eu votei no sim. Eu não ia votar no não, eu votei no sim. Então, se votei no sim, eu tenho que admitir o que está exposto, né? E quero aqui, nesse momento, inclusive, parabenizar o interventor. O interventor, qualquer pessoa ficaria satisfeitíssimo com a intervenção, ficando no Bahia, ganhando 60 mil reais por mês. Faz colocado o interventor. Isso. Ele foi muito rápido. Ele fez a coisa muito... Ele mostrou uma desenvoltura sensacional e soltou logo e já vai marcar a eleição. Isso é uma coisa de parabenizar aqui o interventor que se despiu de qualquer vaidade e fez uma transição muito rápida no Bahia. Então, eu acho que eu não mudaria nada. Se eu for presidente do Bahia, eu vou ter que entrar no jogo, aceitar o estatuto. Eu acho que quem vai entrar, já vai entrar sabendo o que vai ser posto, né? Você vai entrar com 1 ano e 4 meses de administração, sem ter direito à reeleição. Não adianta aqui entrar achando que vai entrar, chegar no meio do campeonato e sair e fazer uma modificação do estatuto. Claro que o torcedor vai ficar triste se você tiver um grande presidente e não possa ser candidato à reeleição. Mas está exposto, então qualquer presidente que entre, que seguir as regras... Então o senhor não mudaria? Não mudaria. O senhor tem alguma ligação com o ex-presidente Marcelo Guimarães Filho ou com o Paulo Maracajá? Olha, eu sou amigo dos dois. Eu tenho... Paulo Maracajá, ele... Por ter sido gestor, tive muito contato com ele no Tribunal de Contas do Município. Mas duas grandes pessoas que eu conheço, assim, amigos que eu conheço, mas ligação íntima de outras coisas, só ligação pessoal, política até. Voltando ao assunto da marca Bahia, né, eu acho que é importante que o presidente ele tenha a visão de que ele pode, inclusive, servir ao esporte como um todo, não apenas ao futebol. Qual a visão que o senhor tem que pode ser potencializada a marca Bahia para o esporte olímpico também? A gente vê o Flamengo, o Corinthians, o Vasco da Gama, até outros grandes clubes, o próprio Vitória no Remo, e ainda assim de maneira muito aquém do que poderia vir a ser. Então, qual a proposta que o senhor teria para melhorar a ligação do nome Bahia a outras modalidades esportivas? Eu acabei de falar aqui no início, eu acho que o Bahia não pode ficar só no futebol, te falei também em off ali. O Bahia não pode só ficar ligado, nós temos que buscar outras modalidades no esporte brasileiro. E o Vitória, só o Vitória participa do Remo. O Bahia não participa. O Bahia, muito pouco. O Vitória é mais forte, sempre foi mais forte no Remo, né? Mas você vê sempre nos campeonatos que tem aqui na Ribeira, quem ganha é o time que vem de fora. O Sport do Náutico, Santa Cruz, que vem lá de Recife, sempre ganha. Então, você tem que explorar o Bahia todos os níveis de esporte. Você tem que buscar as Olimpíadas, você tem que buscar as próprias modalidades esportivas de luta, de futebol, de tênis, de vôlei. O Bahia tem que voltar a fazer isso. Como? Buscando montar equipes, buscando patrocinar equipes nesse nível. O senhor teria investidores para fazer isso? Ainda não, a gente tem que buscar. E a gente tem já pessoas que já disseram, olha, se for o presidente, nós vamos ajudar. E pessoas que têm bala na agulha para ajudar. O Bahia quer ajudar, mas quer ajudar sabendo onde é que vai ser posto aquele recurso que ele está colocando. Waldo, eu fiquei incomodado quando você falou assim que não precisa ter trabalhado com futebol, né? Eu fiquei incomodado porque eu sei que você ficou à frente da DESAL, né, durante um bom tempo, fazendo um bom trabalho. Sei que foi secretário de transporte também. Você acha que basta? O futebol é um meio onde você tem que estar muito ligado? Ou vai ter alguém mais próximo, assim, que já trabalhou no futebol, já tem isso na cabeça também? Claro. Eu vou buscar pessoas competentes em estar nas suas áreas. Eu quero levar para o Bahia a minha experiência administrativa. Mas para isso eu tenho que ser assessorado de pessoas competentes nas suas áreas. Esse vice-presidente já teria trabalhado com futebol? Com certeza.
E vocês gostam muito, né? Oh, já deu mais uma dica. Não é Paulo Carneiro, não, é? Paulo Carneiro é torcedor do Vitória. Ele tem que ser do presidente do Vitória. Seria Emerson Ferretti? Não sei. Tá escondendo. Se for, é Vocês um grande gostam? nome, né? Porque, inclusive, Com na certeza. parte Eu acho que o administrativa... Tilemon já anunciou que faria alguma parceria com o Emerson, não me lembro muito bem. Emerson é um agora. grande nome, goza de empatia e muito respeito, muito. principalmente. E o Rui por parte da Cordeiro torcida. ontem falou que faria uma parceria com o Ipiranga também, né? Foi. Mas tem um, Muita gente ligada mas é um com nome Ipiranga. perto disso. Bem perto, vocês estão chegando perto. Se eu falar aqui muito tempo, vocês vão descobrir. Qual a importância que o senhor deve dar à divisão de base do clube? A gente viu agora, nesse ano, que o Bahia perdeu jovens promessas que com certeza dariam muitos frutos ao time por conta de falta de pagamento de FGTS, ou seja, má administração. Como a divisão de base deve ser olhada pelo presidente? Prioridade, prioridade. O Bahia teve jogadores bons que saíram, jogadores bons que foram perdidos para outros clubes, jogadores bons que foram vendidos com um preço muito aquém do que merecia. Então eu me lembro, não sei se Camila se lembra disso, desse dito, né? Que o São Paulo uma vez colocou para jogar futebol toda uma equipe de base, lembra? Lembra? Tinha aquele Miller, Silas, aquela turma toda, isso. E tomou pancada durante 2, 3 meses. Depois estourou aí, que todo mundo foi vendido bem. O Bahia tem que fazer isso. O Bahia não pode pegar um jogador como o Talisca e jogar ele no time agora para que ele dê resultado sem ser preparado. Né? Você tem que montar uma base forte e uma base que fique muito tempo para essa base jogar no futebol profissional e daí você mesclar com outros mais experientes e você poder fazer uma grande equipe. Então, a base do Bahia, e é por isso chegamos à época, tinha uma época em Salvador, que nós trazíamos todo o time de fora. E quando terminava o campeonato, ia todo mundo embora. Você lembra disso, Dito? E aí contratava novamente jogadores e montava para o campeonato nacional, naquela época campeonato nacional. Então, você tem que montar uma equipe que você até perca um ou outro jogador, venda ou vá embora, acabou o contrato, mas a sua estrutura ali seja mantida com um jogador de base. E o Bahia tem, inclusive, jogador de base bom. É só você dar prioridade. A base tem que ter prioridade como o futebol profissional. Com relação, eu acho fantástica a ideia de realmente priorizar a base. Eu acho que o Barcelona é o grande exemplo para o futebol mundial de que base dá resultado quando bem trabalhada, até porque a base tem uma identificação com o clube que o jogador, que é aquele jogador transeunte, um dia está em um clube, outro dia está em outro, ele não tem o amor à camisa. Agora, o senhor fez referência a uma época em que o São Paulo teve calma para deixar os meninos apanharem, amadurecerem e depois colher esses frutos. O presidente teria a tranquilidade de acalmar a torcida quando a torcida começasse a pedir o pescoço, pedir a cabeça do treinador, porque a torcida também não tem muita paciência. É o momento em que o presidente tem que peitar e falar, não, eu confio no trabalho e o trabalho é a médio prazo, para não responder imediatamente ao anseio da torcida, que se o Bahia começa a perder com a base, vai começar a pedir a cabeça de todo mundo? Eu acho que tem. Se o presidente que não tiver essa condição, ele não pode ser presidente do Bahia. Se você não pode irresponsavelmente botar jovens que não possam dar um resultado. Você não pode. Você não pode pegar os jogadores de base e jogar para o time profissional de qualquer jeito. Você tem que pontuar jogadores que possam já começar a disputar e aí você assumir, você tem que fazer, você tem que pegar a época de férias, botar esse time para sair, você tem que buscar amistosos no Brasil inteiro, você tem que botar o time disputar o campeonato baiano e você vai preparando. Quando você chegar no campeonato Nordeste, ou no Taça Brasil, na Copa Brasil, ou no campeonato nacional, você tem uma estrutura já pronta para mesclar com mais alguns jogadores, que claro que você vai ter que buscar, todo time vai buscar isso e você montar uma equipe competitiva. Agora, você tem que montar uma equipe competitiva com a base participando do elenco. Você não pode botar jogadores que vêm para aqui sem nenhum compromisso com o clube e você está vendo o que está dando aí. Então, fica difícil. Queria que eu volte a falar sobre os candidatos Deixa que estão por aí. Vou deixar o Antônio Tilemon, o Rui Cordeiro, Binha do São Caetano e também o Fernando Schmidt. E já está nas redes sociais de que o governo vai apoiar Fernando Schmidt, que Fernando Schmidt já seria
o presidente do Bahia. Ora, vamos ter uma eleição onde o sócio do Bahia é que vai votar. O que é que você pensa sobre isso? No próximo bloco. Você fica aí que a gente volta rapidinho. Vamos continuar a entrevista com o vereador Evaldo Jorge, pré-candidato à presidência do Esporte Clube Bahia. E ainda vamos falar também do Vitória, que está se preparando para a Sul-Americana, e o time todo mudado por Caio Júnior. Por que será, hein? Fica aí. Vamos refazer a pergunta que foi deixada no ar para o candidato? Eu perguntei ao Evaldo Jorge, vereador Evaldo Jorge, sobre os candidatos que estão por aí, o Tilemon, o Rui Cordeiro, o Fernando Schmidt, o Binha do São Caetano, o que é que ele pensa desses candidatos, e também nas redes sociais já está lá postado, né, colocado que o Fernando Schmidt é o candidato do governo. O que é que você pensa sobre isso? Já que vamos ter uma eleição limpa e aberta para os sócios do clube. Olha, eu acho que não brinque com a torcida do Bahia. A torcida do Bahia disputou uma liberdade do clube, né? E venceu, e foi uma coisa que foi notícia no Brasil inteiro, o sábado, né? Aquela votação do novo estatuto, né? Os torcedores todos votando com alegria. Então, acho que nenhum candidato tem a vitória assegurada, não. A torcida do Bahia está independente para votar no candidato que tiver melhores propostas e que for mais simpático para a torcida em termos de atitude e posição. Então, eu acho que nenhum candidato está com a eleição garantida, todos vão disputar. A torcida do Bahia é independente e com essa independência ela não vai jogar no lixo, não. Eu tenho certeza absoluta que quem disser que está eleito pode ter uma surpresa no dia da eleição. Eu tenho uma pergunta aqui do Fabotti. Ele fala: Evaldo Jorge, você tem algum site ou blog com suas propostas fundamentadas? Ele gostaria de ver de uma forma mais concreta aquilo que Camila citou aqui, candidato. O que o senhor teria de fato de propostas para mostrar para o torcedor? Claro, oficializando essa candidatura. Como você vai fazer para mostrar isso para os torcedores? Olha, eu estava inclusive conversando isso aqui com vocês aqui no intervalo. A gente colocou uma situação muito geral do clube, mas a gente tem que entender o seguinte: para que você possa administrar um clube, é preciso que você chegue no clube. Há uma auditoria sendo feita no momento. Você tem que receber essa auditoria, saber o que é que foi encontrado, né? Eu vi pelos jornais que o Bahia tem 300 funcionários. Precisa de 300 funcionários? São competentes os 300? Você tem que tirar? Você tem que substituir. Então, isso é uma parte que o diretor administrativo, que tem que ser um expert em administração, vai fazer imediatamente chegar no clube. Ele tem que descobrir o que existe dentro do Esporte Clube Bahia para que ele possa melhorar. Melhorar com resultado, melhorar com colocação de funcionários que possam ser competentes nas suas áreas, resolvendo problemas graves que a gente sabe que existem dentro do Bahia. Na parte social, você tem que ter um diretor funcionando bem. Na parte de marketing, eu estava falando para a Camila aqui, inclusive, que essa marca do Bahia, ela tem que ser vendida bem. Ela tem que ser explorada bem. Você tem uma marca forte que você não tá sendo usada. E para isso é preciso buscar os patrocínios no Brasil inteiro, para trazer recursos para dentro do clube, né? Você tem que, para priorizar, inclusive, a própria base do Bahia. Vocês estavam falando aí sobre o Vitória aí, sobre a Copa Sul-Americana. Por que acontece isso? Você não tem uma espinha dorsal no clube hoje. Nenhum deles. Você tira o jogador titular e vai botar um reserva que normalmente não funciona. E você não tem como priorizar os dois campeonatos. Olha, se briga a vida toda e quando o Vitória vai para a Sul-Americana ou o Bahia vai para a Sul-Americana, é notícia de jornal, estamos na Sul-Americana, os próprios torcedores ficam felizes com isso. Na hora do jogo, você não tem equipe forte para botar em campo. Porque você vai priorizar com medo de cair do Campeonato Brasileiro e deixa a Sul-Americana e apanha logo na primeira partida, na segunda não tem com condição de reverter esse quadro e fica fora. Ou seja, só joga uma partida. É preciso que os diretores, os dirigentes, tenham responsabilidade de quando trazer jogador que possa jogar. Jogador que... Você falou do Cruzeiro aí, o Cruzeiro tem um banco bom. Não é só o Cruzeiro, não. Tem as equipes de futebol brasileiro que tem banco bom. E nós temos? Nós não temos. Então você tira um jogador, vem jogador de fora aí, pro Bahia, e você não sabe onde é que o jogador fica.
Não joga, não pode jogar, não tem condição de jogar e quando joga é uma brincadeira, uma aberração. Então a gente precisa ter uma espinha dorsal do Bahia que você participe 2, 3 campeonatos e participe bem. Candidato, me perdoe, me desculpe. Quando o torcedor ele está preocupado com o que vem por aí para o Bahia, quando ele pergunta das propostas, o senhor, por exemplo, quando estava candidato a vereador, você tinha suas propostas, o que é que você vai construir na cidade, o que é que você vai fazer. O torcedor quer saber qual o nível de treinador que vem trabalhar, o quanto vai disponibilizar para a divisão de base. O torcedor quer saber campos de treinamento, se você pretende fazer um estádio para o Bahia. É isso que o torcedor está preocupado, ele precisa disso. O próprio sócio que agora com certeza está acompanhando, ele precisa saber o que é que você pretende fazer no Bahia para ele ter a certeza em quem ele vai votar, entendeu? Ô, Dito, eu falei a prioridade da base. Eu não posso dizer aqui agora, seria responsabilidade minha dizer quanto eu vou dar para o futebol. Eu não sei qual é a receita do Bahia. Eu não posso chegar aqui agora como candidato e dizer, olha, eu vou dar milhões de reais para... Eu não posso fazer isso. Eu não tenho esses dados. Então só quando o senhor entrar lá... Claro, eu acabei de falar, eu preciso saber a real situação do Bahia. Para isso eu tenho que ver a auditoria, o que é que eu tenho, quais são as receitas do Bahia, quais são as despesas do Bahia, para saber o que a gente vai tirar para determinados setores. O que eu quero dizer a vocês é que a base do Bahia terá prioridade. Terá prioridade. Quando eu digo prioridade, vão ter recursos suficientes para poder, né, ser mantido. Primeiro eu preciso tirar o Bahia do fundo do poço. Primeiro eu preciso colocar o Bahia com uma receita boa, que possa sobreviver com credibilidade da praça, honrando. Você não pode trazer um jogador para aqui e deixar o jogador com salário atrasado. Você tem que ter recursos que possa trazer jogadores bons, que você possa pagar. Você tem que ter despesas que você possa assumir, fazer aquilo que você pode pagar. E para isso a gente tem que saber quais são as receitas. Eu não sei. O que eu vou buscar para dentro do Bahia, quando eu for presidente, eu tenho que estar lá para trazer. Eu não posso, olha, eu vou trazer não sei quantos milhões, eu não tenho como dizer isso. Ok, agora. Camila, uma pergunta para a gente ir para o intervalo, vamos deixar no ar? Com relação ao estádio, eu quero saber se o senhor acha que o Bahia precisa de um estádio dele ou se é mais negócio para o Bahia continuar mandando seus jogos na Arena Fonte Nova. Daqui a pouquinho o vereador Evaldo Jorge vai responder. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho, fica aí. O senhor acha que vale mais a pena para o Bahia continuar mandando seus jogos na Arena Fonte Nova ou batalhar para ter um estádio próprio? Olha, seria uma glória para o Bahia ter seu estádio. No momento você tem que buscar equilibrar o Bahia. Você tem que buscar equilibrar o Bahia na sua vida profissional e na sua vida administrativa. Aí a condição de buscar um estádio seria um sonho para o Bahia. Eu acho que no momento a gente com 2 campos aqui em Salvador, como o Pituaçu e a Fonte Nova, eu acho que cairia bem, negociando só apenas a bilheteria da Fonte Nova, do valor para os Jogos do Bahia. Evaldo, eu digo sempre aqui o seguinte, o torcedor de futebol, é bonito ter uma boa sede, o centro de treinamento, vários campos de treinamento, e isso é lógico. Para ser um grande time de futebol, você tem que dar a estrutura, você tem que ter boa sala de musculação, boa alimentação, boa hotelaria, né? Tudo isso é importante, mas o torcedor de futebol, ele quer título, ele quer ganhar o jogo, ele quer vibrar, fazer a gozação com o companheiro no outro dia, é isso que ele quer. Aí você falou há pouco que não sabe a receita do Bahia, não sabe quanto é que pode gastar, mas falou também que vai trazer jogadores para que eles cheguem aqui no aeroporto e vistam a camisa de titular. Como, se você não sabe como é que está a receita do Bahia, essa promessa que você está fazendo de trazer grandes jogadores para jogar no clube, por que você está analisando dessa forma? Porque esses recursos são os recursos que eu vou buscar como presidente. Eu vou buscar, primeiro você tem que enxugar a despesa do Bahia. Primeiro que você tem que fazer uma ação administrativa forte, determinada, para que você enxugue a despesa do que está aí no Bahia. Depois que você enxugar essa despesa, você vai priorizar os setores importantes do clube, né? Em buscar dar qualidade de boa à base do Bahia, buscar recursos fora, né, com a marca do Bahia, com a bilheteria. Não adianta você ter outras prioridades que não tiver um time bom, porque o torcedor, se não tiver um time bom, ele paga, inclusive, a folha do time com a bilheteria.
Sempre foi assim. Se você tem um time forte que vai disputar títulos, você tem que ter um torcedor perto de você. Você tem que ter o torcedor perto de você. Para isso, você tem que montar uma base. Os jogadores que eu vou trazer são jogadores que eu já vou pagar com recursos que eu vou trazer para dentro do Bahia. Recursos que eu vou buscar com a marca, buscar com patrocínios, buscar com jogadores que vão ser vendidos, jogadores prontos que nós temos no Bahia para que possam ser vendidos, ou emprestados, né, com receita para o Bahia também. Então você vai ter jogadores bons. Você monta um time bom, você monta um time para disputar títulos e você começa a ter novos momentos de recursos, vão vir com certeza, até o patrocínio. Se você tem um time disputando o título, você tem patrocínio. Quando você não tem um time disputando o título, o patrocínio também diminui. Ok, a gente tem que ir para o intervalo, tem um último break, voltamos rapidinho. Fica aí. Estava tentando arrancar de Evaldo Jorge o nome do vice-presidente dele, só 4 horas da tarde, porque ele não quer anunciar antes de ter o aval do próprio. Eu queria, Evaldo, para a gente encerrar, temos 3 minutos, você desse um recado para essa torcida falando da sua candidatura. Camila, pode emendar com alguma pergunta que você tenha? Eu gostaria de saber, dentro do elenco do Bahia hoje, que jogadores o senhor enxerga como dispensáveis? Aquele come-dorme que está lá ocupando espaço e não rende mais. Olha, muitos. Eu vou dar nomes aqui, agora seria muito precipitado, mas tem. A torcida sabe quais são os jogadores hoje que... Eu dispensaria Souza, eu dispensaria o Fred Adu, eu dispensaria o Potita, eu dispensaria uns 6 ou 7 jogadores. Coitado de Potita. Evaldo, sua última mensagem, que nosso tempo está acabando. Olha, eu quero dizer ao torcedor o seguinte, pedir desculpas se eu não fui e os jornalistas aqui me apertaram todos, né, para que eu... É o nosso papel. Eu sei, que eu desse proposta, mas para a experiência administrativa que eu tenho que ter muita sensatez de falar isso, mas é vocês, seguinte, que vocês tenham tranquilidade, que vocês ouçam todos e que vocês votem naquele que vocês acharem o melhor que possa administrar o Bahia, o melhor que possa fazer um grande mandato aí de um ano e 4 meses, tenho certeza absoluta, ajudar o eleito para que ele possa fazer uma grande administração que não vai ser fácil. Não pense que vai ser glórias em cima de glória, porque a situação não é boa. O próprio interventor disse isso, a situação financeira do Bahia é muito delicada e dizer que o Bahia vai sair de uma dificuldade para um mar de rosa imediatamente sem recursos é muito complicado. Precisa buscar recursos, cortando na carne, tirando as gorduras, tirando aquilo que pode atrapalhar a vida do Bahia, que são jogadores bem remunerados que não estão dando resultado do clube. São O tempo acabou. Mas você vai voltar aqui outras vezes, porque nós vamos fazer, inclusive, um debate entre os candidatos. Desejo boa sorte na sua candidatura. Camila Cintra, um prazer ter te recebido aqui. Eu quero te parabenizar pela sua competência e pela sua seriedade. E a mulherada está invadindo o planeta, hein? Obrigada, Juliana e Dito. Boa tarde para vocês. Fiquei muito feliz com o convite e parabéns pela iniciativa de abrir o programa para ouvir as propostas de quem se candidata a presidir o Bahia. Obrigada, candidato. Boa sorte. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Dito Lopes, até amanhã, parceiro. Só abraçar o assessor do homem ali, que é o tricolor Cacau. Beijo, Cacau, Esse pra você. Amanhã a gente está aqui à 1 da tarde. A gente continua com as entrevistas. Você fica aí, viu? Tchau, tchau. Tchau. Hoje às